Pai do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Everton Martins e você está no Teologando Entre Amigos. À minha esquerda, sempre conosco, o diácono Jean Coutinho, e na sonorização e na edição, Marcos Nascimento. E o Teologando Entre Amigos, nós estamos interpretando Mateus 24, 25. Nas duas primeiras aulas, nós já falamos da importância da origem das perguntas, e na segunda aula nós já analisamos as perguntas dos discípulos e observamos que eles acrescentaram a ideia no discurso de Jesus, a ideia deles ao discurso de Jesus. Então hoje nós vamos começar a estudar o discurso profético de Jesus, porque agora nós já sabemos onde originou o sermão profético e também já sabemos que os discípulos acrescentaram alguma coisa à mensagem de Jesus. Até aqui tá ok, Jean? Tudo certinho. Então beleza. E hoje nós vamos começar a analisar Mateus 24 a partir do discurso de Jesus, que está no versos de número 4 em diante. Tá certo? Mas antes, nós precisamos destacar duas coisas aqui. Jean, Jesus ele falou, o texto de Mateus 24, o texto profético, ele fala sobre duas coisas somente importantes. Quais são elas? Desolação de Jerusalém e o fim. E o fim, que eles alienaram ao templo. Então duas coisas vai trabalhar Mateus 24. Sobre Jerusalém e sobre o quê? O fim do tempo. O templo. Então, quando, pelo amor de Deus, você que é estudante e pregador, tire da sua cabeça começar a aplicar arrebatamento da igreja em Mateus 24 e 25, porque o assunto aqui é judaico e nós não somos nenhum judeu, nós somos igreja do Senhor Jesus. Então está falando Mateus 24 sobre esses elementos aqui, que está dentro de um contexto judaico. Então aquele texto tão famoso, assim como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, então assim será a vinda do Filho do Homem, e você coloca lá como tema do arrebatamento da tua igreja, não faça isso. Você está cometendo um erro hermenêutico, porque o texto está falando sobre Jerusalém e o templo para um povo judeu. Até aqui tudo bem, entendeu, Jean? Então eu não posso pegar um texto fora de um contexto e colocar como tema de congresso. Devemos tomar cuidado com isso. Nós estamos ensinando a noiva do Senhor, a igreja. Então assim, tome muito cuidado com esses textos, tá bom? Até aqui entendeu? Então explica já enquanto eu apago. Nós não podemos usar deste texto de Mateus 24 para aplicar para a igreja, através das nossas pregações, sobre arrebatamento da igreja, porque não tem nada a ver com isso. Ele está falando de um outro contexto, para um outro povo, para o povo judeu, não para nós que somos igreja. A igreja era o que nessa época? Ela existia? Era mistério. A igreja era um mistério, meu irmão. Deixa eu abrir o meu coração para você. Quando você estudar Mateus 24, esquece a igreja da tua cabeça. Porque às vezes as pessoas estudam Mateus com a cabeça de igreja. Então estuda Mateus esvaziando desse conceito que você tem de igreja já. Lê literal, entenda o discurso literal. Jesus diz em Mateus 16, que ele disse a Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tempo futuro, que você sabe que foi em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Dali você vai começar o movimento igreja, mas antes disso o movimento é judaico, tá bom? Entendeu? Beleza, então vamos lá. Jean, para facilitar o teu entendimento e o teu entendimento, nós temos algumas palavras-chave que nós vamos pegar do discurso de Jesus, comparando também com a ideia, a interpretação dos discípulos, aquelas que estão coerentes, que é a 1 e a 2, e a 3 não está muito coerente, então a 3 nós deixamos de lado. Então são palavras importantes. Jesus falou sobre a desolação, né, de Jerusalém. Sim. São palavras-chave, né? Vou colocar só um P aqui de palavras-chave, tá? Então, desolação é a primeira,
A segunda eu vou colocar aqui como sinal, a palavra-chave, que é o sinal da vinda. E a terceira é qual, Jean? Fim. Então vamos pegar só o fim, que Jesus vai falar sobre fim. Certo? Essas serão as palavras-chave que nós vamos identificar. E a primeira coisa que nós vamos fazer é saber se Jesus respondeu as perguntas na ordem que lhe foi perguntada. Vamos lá, vamos entender dentro do texto. Então, eles perguntaram, né? Quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Certo? Essa foi a ordem, primeira, segunda e terceira. Vamos ver como é que Jesus vai responder. Mateus 24 diz assim, Jean, lê para nós do versículo 5 em diante. 4 em diante, por gentileza. 4. Eles respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Segura para mim. Então, olha, observa aí, Eu tenho no versículo 6, vou colocar aqui, versículo 6, eu tenho a primeira menção da palavra fim, certo? Então, observa, o fim está lá no versículo 6, primeira vez. Continua. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Segura aí, Versículo 8, eu tenho o antônimo de fim, que pode ser começo ou princípio. Então, Jesus está dentro da mesma ideia do fim, só que ele vai falar sobre um princípio de dores, falando de uma forma antônima, que ainda que é o fim, que enfim virá, esse momento é o princípio de dores. Continua. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o fim de novo aí no versículo 13. Mas Jesus está dizendo, que ainda que o fim não chegou, que seja um princípio de dores, o fim está aproximando. Jesus está dizendo assim, que tem que perseverar. Esse povo desse texto tem que perseverar até o fim. É princípio de dores, as contrações estão fortes, mas persevera até o fim. Vai lá. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 14. Então virá o fim. Olha aí que interessante. Lê o 15 para mim, Jean. Quando, pois, virdes ao abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Parece que Jesus mudou o discurso, porque do versículo 14, então, transfere a ideia. Jesus falou sobre o fim. Então, o que eu quero que você entenda? Que a sequência da pergunta é essa. A primeira, sobre quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus parece que, segundo o que o texto nos mostra, que ele vai responder de forma inversa. Ele vai começar da terceira, ele vai para a segunda e vai concluir na primeira. Por quê? Porque Jesus começou a falar sobre o fim. Versículo 14, eu vou apagar aqui só para você, já anotou aí, né, os versículos, eu vou apagar aqui para você ter uma ideia. Então, versículo 14, então ele começou a narrar lá, Jean. Versículo 6 ele diz, não é o fim. Lá no versículo 13, aí ele diz assim, persevera até o fim. E o versículo 14, ele diz assim, então virá o fim. Então o fim chegou, versículo 14. Versículo 14, chegou o fim. Certo? O fim chegou. Mas por que tem essa mulher grávida no meio da história? Ela está com contrações. E até por causa dessa mulher, essa parte do versículo do número 4 ao 14 é chamado como princípio de dores. Por que a figura da mulher? Porque é simples.
Quando a mulher está para ganhar o neném, acabou a vida da mulher? Não. Começa o que, Jean? Uma nova etapa. Uma nova etapa, começa um novo ciclo. Por isso que aquela palavra dos discípulos que nós estudamos lá atrás sobre o fim do mundo, ela não existe aqui. Por que que não existe? Vou colocar em preto aqui, o mundo. Por que que ela não existe? Porque Jesus está falando, vou tentar desenhar uma mulher aqui gravidinha, ela, a barriguinha dela, pezinho, tudo certinho, eu sou ruim de desenho, e tá aqui mulher feia aqui, meu Deus do céu, mas tá bom. Olha aí que mulher bonita, olha a barriga como é que tá baixa para ganhar neném, é isso? É isso aí. Se eu dependesse do meu desenho, eu tava morto, né? Mas tá bom, tu entendeu que é uma mulher. Então a barriguinha tá bem baixa, tá dizendo que é o princípio das dores. Por quê? Mas ainda não é o fim. O fim vai chegar no versículo 14, o princípio das dores, e quando completar aqui o fim, está dizendo o que para nós? Está dizendo o quê? Está dizendo que encerrou, um ciclo começou e ele encerrou. Beleza, aqui chegou o fim. E agora? Vai começar um novo ciclo, porque não é o fim do mundo, mas é o fim de um ciclo. Então aquela questão de mundo estava errado, porque nós sabemos que esse texto aqui do versículo 4 ao 14 está falando sobre o retorno do Messias. É o retorno dele. Depois nós vamos falar sobre os sinais da sua vinda. Então é o retorno. Quando Jesus retornar, ele vai implantar o quê? O reino chamado, vou apagar aqui, chamado de reino milenar. E no reino milenar não é o fim do mundo, mas é a implantação do reino. É um começo, é um novo começo. Por isso que está falando sobre fim. Vamos recapitular lá, Jean? Olha lá, versículo 6 não é o fim, versículo 13 até o fim, e o versículo 14 então virá o fim. Por que virá? Porque é o princípio das dores. Esse período é chamado princípio, mas não é o fim de tudo. É o encerramento de uma era e iniciará uma nova fase, uma nova era, um novo tempo. Tá certo? Então tire a ideia de fim de mundo, porque aqui nós estamos tratando a questão de um fim de um ciclo. E a questão que é importante você entender, que tem a primeira pergunta, a segunda e a terceira. Jesus vai responder primeiro a terceira. Depois nós vamos estudar onde que Jesus respondeu a segunda e onde se encontra a primeira pergunta que os discípulos fizeram e aonde que Jesus respondeu. Tá certo? Isso aqui é muito importante para que você venha entender. Porque devido ao tempo, nós não vamos ter tempo para ficar estudando versículo por versículo. Porque eu não posso fazer vídeos muito grandes, muito compridos, senão você não vai ter paciência para nos assistir. Tá certo? Então a primeira coisa e a única coisa que eu quero que você entenda dentro dessa interpretação é que Jesus inverte a sequência das perguntas. Ele vai responder primeiro a terceira. E por isso que eu salientei aqui a palavra fim. Ele vai abordando, não é o fim, é princípio de dores. Ele está dizendo assim, vocês não pensam que é o fim ainda, é só princípio de dores. Aí ele vai dizendo, até o fim, que persevera até o fim vai ser salvo, como uma palavra de incentivo. E depois no 14, ele vai dizer, quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Eu quero concluir hoje somente com uma palavra de observação. Para que o arrebatamento da igreja chegue, não é necessário, porque a Bíblia não exige isso, que o evangelho seja pregado em todo o mundo para que o arrebatamento da igreja venha. Isso é tirado de forma errônea do versículo 14 de Mateus. Jesus está tratando sobre o período que encerra o ciclo, que vai trazer a vinda do rei, que vai reinar e implantar o seu reino milenar. Então, ou seja, para Jesus buscar a sua igreja,
eu não preciso entrar na janela 1040 e pregar o evangelho para todo mundo que ainda não ouviu. O arrebatamento da igreja é iminente, ele vai ser um evento que não tem hora marcada e não tem nada que antecede, que precisa acontecer para que o arrebatamento venha. Então, não precisa, eu tenho que pregar o evangelho, a igreja precisa pregar o evangelho em todo canto para que Jesus volte. Isso não é bíblico, porque para o arrebatamento da igreja só depende do tempo que o Senhor determinar quando completar o número da embarcação que estará cheia e a plenitude dos gentios se completa e Jesus vem buscar a sua igreja. Então, ou seja, não há nenhum sinal visível para o arrebatamento da igreja, mas sim somente que nós devemos orar, devemos vigiar e estar cientes que ele pode acontecer até o término desse vídeo ser publicado, tá bom? Amém? Que Deus venha te abençoar. Nós não temos mais tempo para dialogar sobre esse assunto, mas no próximo vídeo nós vamos dar continuidade, tá certo, Jean? Já faz as suas considerações aí. Pastor, meus irmãos, que vocês tenham aprendido assim como eu aprendi, e já fica o convite para a próxima aula, para que a gente venha aprender um pouco mais sobre essas questões que nós estamos aprendendo hoje. Então, Jean, faz um resumo aí, aplica para eles e nós vamos encerrar o Teologando de hoje. Nós aprendemos nessa aula que Jesus vai começar a responder pela terceira pergunta, já para deixar bem claro que os discípulos já fizeram uma pergunta que estava fora de contexto. Fora. Ele já deixa esclarecido que ali não era o fim do mundo, que era apenas o fim de um ciclo para o início de outro. Então Jesus ele tem as suas formas de ensinar, ele tem a sua metodologia diferente. Por isso toma muito cuidado, vai devagar e qualquer coisa escreva aí as suas dúvidas, deixa a sua mensagem, se inscreva neste canal, deixa o seu like, ative o sininho para que quando os vídeos forem postados você seja notificado, tá certo? Que Deus abençoe, obrigado a todos pela paciência e nós estamos aí em continuidade com o Teologando entre Amigos. Que Deus abençoe você. Forte abraço.